Muito bem, pessoal, vamos à nossa carta de Primeira de Pedro, a verdadeira graça de Deus em Jesus Cristo. 63, 67 anos do Senhor, e nós percebemos que Pedro, ele tem toda uma preocupação de lutar por essa fé genuína, essa fé que produz crescimento, essa fé que deve ser desejada, ardentemente, esse crescimento que vai acontecendo como uma criança que vai se alimentando e vai crescendo para a vida eterna, entendendo o seu posicionamento, entendendo a graça de Deus, essa manifestação, não somente esse dom merecido de salvação, mas também esse revestimento da graça para você viver e servir a partir da graça de Deus. Temos aí, então, 5 capítulos e 3 divisões principais. Começando com a saudação, nós percebemos aí, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no mundo, escolhidos para a salvação e obediência. Ele já vai direcionar para quem, como uma carta geral, ele está trabalhando aí já para quem ele está direcionando essa carta. Aqueles que são eleitos, que são peregrinos, que são dispersos pelo mundo e são escolhidos para a salvação e a obediência. Essa é a saudação de Pedro. Andou com Jesus, foi um discípulo, não é? Alguns acreditam até que o evangelho de Marcos tenha sido o evangelho de Pedro, exatamente porque Marcos aprendeu, foi discípulo de Pedro. E aí nós temos uma primeira divisão, que está aí a partir do capítulo 1:3 até 2:10, falando sobre salvação. Salvação pela graça. A graça traz salvação, segurança eterna, novo nascimento para uma viva esperança. Olha, a gente começa a perceber Pedro então desenvolvendo esse assunto, trazendo essa proposta firme de salvação através da graça. Ele fala sobre provações terrenas, não é? Que você tem que ter também alegria diante disso, porque ela produz crescimento de fé. E essa ideia, principalmente no capítulo 1, ele já fala sobre cingir-se, não é? Com essa visão de ser santo, não é? Sede santos, diz a palavra do Senhor, porque eu sou santo. Pedro citando o Antigo Testamento e agora trazendo essa proposta, que a gente tem que ter uma posição de atitude, de ações, que não nos impeçam de viver o Evangelho. Quando cinge, não é? Era para colocar aquela armadura, para que aquilo não atrapalhasse eles de lutarem no momento de mobilidade. Ele traz isso agora para a nossa mente, e a importância de nós sermos santos aqui, e não deixar nada atrapalhar a nossa vida de santidade ao Senhor. Ele está trazendo crescimento espiritual, trazendo o temor do Senhor. Esse viver santo precisa gerar esse temor, precisa gerar esse amor pelos outros e tem que gerar também esse crescimento. Então entendemos uma posição em Cristo Jesus. A segunda parte, ele vai falar sobre a ideia de submissão. E quando nós falamos sobre submissão, parece que há uma sequência, só há salvação se há submissão. Não é? E essa graça, ela produz em nós essa submissão. Viver justo no mundo, para com as autoridades, para com os senhores, marido, esposa, esposa, marido. Eles têm que entender essa proposta. Viva sua vida de maneira santa, mas também de uma maneira exemplar. Que nós possamos ser pessoas a qual os outros possam ver em nós o poder da graça. O poder transformador da graça, que não só nos transformou, mas nos capacita a um viver diferente, a um viver exemplar. Essa é a grande proposta. Depois, mais um S aqui, e aí a gente começa a ver mais uma vez a sequência, que quem é salvo é submisso, não é? E diretamente vive o verdadeiro serviço, serve por amor. Olha só, a graça produz pessoas que servem com amor. Sofrer por amor a Cristo, viver por amor a Cristo, seguir o exemplo de Cristo, seguir boas atitudes que possam realmente impactar as pessoas e elas vejam a graça de Deus em nós. Fala também sobre os pastores, o serviço dos pastores, que tem que ser com amor.
não é? E não de uma maneira interesseira, mas sim com humildade, não é? Com autocontrole. E a gente percebe essa proposta, não é? Então, se no capítulo de número 1 tem uma posição em Cristo, no capítulo número 2 nós vemos uma perspectiva forte em Cristo Jesus, né? E agora o desempenho para o serviço. Mas por que eu faço isso? Porque eu amo. Porque sua graça me alcançou. Porque a graça de Deus me reveste para esse serviço. E fechamos então, não é, com o encerramento no capítulo 5. Encerramento. Escrevi para encorajar-vos e para testemunhar acerca da verdadeira graça de Deus. Olha só, encorajamento e graça de Deus. Dá para entender essa proposta de Pedro? Pedro, então, ele está em Roma, não é? E ali entre 63 a 67 anos do Senhor, quando Nero ainda era imperador e os cristãos estavam debaixo de uma grande perseguição. Imagina só, ele no meio desse contexto, ele vai escrever essa carta, fortalecendo, encorajando os crentes que entendam que Jesus sofreu muito mais e que eles precisam andar de maneira da sua fé, debaixo dessa graça e viver os benefícios da graça de Cristo em suas vidas. A graça de Deus em Cristo havia lhes trazido salvação. Ele o chamou para um viver justo em uma sociedade ímpia. Ele pediu que essa graça, ela pede que você se submeta às autoridades e faz com que você possa sofrer por amor a Cristo. Não importa a situação, porque Cristo sofreu muito mais, temos que andar dentro desse caminho. Também entendemos que essa graça, ela é tão tremenda que é um favor que traz salvação, mas também que reveste para esse viver poderoso na presença de Deus em uma sociedade totalmente contrária à vontade de Deus. Os crentes que estão debaixo do sofrimento podem reagir às provocações da vida e às suas aflições, às provações, às dificuldades, tendo uma perspectiva clara, correta e alegre, sabendo da sua salvação em Cristo Jesus. Você é um escolhido, você é um eleito. Pedro diz exatamente isso, não é? Então não se rebele contra as circunstâncias, mas creia e espere inteiramente na graça de Deus. A autenticidade da fé é posta à prova e testada pelas provações da vida. Então, olha, ele está trazendo esse encorajamento para que você viva a totalidade da graça de Deus, do poder de Deus sobre a sua vida. Então Pedro vem trazendo aí diversas perspectivas, mas eu queria trazer para você agora uma visão daquilo que a gente aprende sobre esses capítulos de Pedro. Olha só, veja só. Primeiro, crentes como peregrinos do mundo. Nosso lugar não é aqui. Nós vamos passar lutas, dificuldades, mas lembre-se, nossa terra é celestial. A salvação é para os escolhidos de Deus, de acordo com a presciência de Deus, através da obra santificadora do Espírito, pela aspersão do sangue de Cristo, para a obediência com base na misericórdia de Deus. Também a salvação traz regeneração para uma viva esperança, uma herança que jamais poderá perecer, uma proteção pelo poder de Deus. Está vendo a questão? A visão completa de salvação em Cristo é a manifestação dessa graça. Os crentes devem se regozijar, né, quando passam por provações, sabendo que a provação produz crescimento, firmeza na fé. Não existe uma fé verdadeira, pessoal, sem que seja provada. Os anjos anseiam pregar o evangelho, a levar a salvação, mas o Senhor deu isso para nós. Os profetas do Antigo Testamento pregavam o Evangelho e profetizavam sobre o Messias, mas o Senhor deu isso a cada um de nós. Os crentes devem viver no temor de Deus, obedientes, submissos à vontade do Senhor. Os crentes devem amar uns aos outros fervorosamente, de todo o coração. Escuta, a palavra de Deus sempre tem que nos orientar e nos trazer crescimento. A palavra de Deus, ela é eterna. Os crentes, eles são as pedras vivas na casa espiritual que Deus está construindo com Cristo, como pedras de esquina.
Ele é a pedra principal, Cristo é a pedra principal que foi rejeitada. A igreja é o povo de Deus, uma nação santa, chamada das trevas para a luz, para declarar a graça, os louvores, a adoração ao nome do Senhor. Esses crentes devem viver vidas exemplares no poder da graça, no poder do amor, demonstrando essa visão de submissão ao amor de Deus, ou por amor de Deus à autoridade. Também temos que entender que os empregados, os escravos devem submeter aos seus senhores, não é? Devem glorificar a Deus através das suas ações, para que o seu senhor venha crer em Deus. Também as esposas e maridos precisam ter uma postura diferente, tratar a esposa mal, não como vaso mais frágil, interrompe as suas orações. Os crentes devem lutar contra o pecado, os crentes devem ter domínio próprio. Olha só quantos ensinamentos nós temos aqui. Como nós precisamos conhecer a verdade de Deus, não é? Depois vai falar sobre os pastores, sobre os presbíteros, não é? Que devem servir de livre vontade, não por ganância, com amor, não como dominadores das pessoas, mas como bons exemplos. Todos os cristãos, os crentes que andam com Cristo Jesus, devem demonstrar a verdadeira humildade. Olha só, a graça de Deus, ela requer que os crentes não apenas andem com Cristo, mas também sofram por amor a Jesus. Sejam fiéis e sejam motivados a viver essa plenitude da graça de Deus. Satanás, ele não tem autoridade, ele é como um leão rugindo, e o texto vai falar sobre isso. A verdadeira graça de Deus nos mantém firmes na fé. Aqui está a proposta de 1 Pedro, diante das adversidades, de uma situação muito complicada. Então entenda que, olha, você precisa conhecer desse livro. Para quem foi escrito? Pedro já vem falando. Qual é o conteúdo? Já vem trazendo para nós a proposta de permanecer na fé, de viver pela fé e entender essa graça de Deus que está em Jesus Cristo. Está aí para você então o livro de 1 Pedro.